Agora o Itaú BBA está ainda mais otimista em relação às ações da Vale, com Vale 3. Mas quais serão as razões? Já a Klabin mostrou resiliência, com seus lucros operacionais crescendo na ordem de 33%, e as ações decolaram 4,85% na Bolsa de Valores. E agora quem ficou reclamando da Klabin vai ter que comprar com preço ajustado, afinal de contas a empresa também trouxe no seu extrato da reunião extraordinária, no dia 4 de novembro, um pagamento de dividendos, em forma de JCP. Já no caso do IRB Brasil, que teve uma auditoria inepta, fez com que a SUSEP multasse a PwC e os auditores em 2 milhões de reais. E o mercado está falando da Marfrig de novo. Agora o Banco Santander está elevando o preço-alvo das ações e dizendo até mesmo que a Marfrig vai conseguir pagar dividendos de 2 dígitos, sendo que nesse mesmo dia, as ações da Irani com o Rani 3 chegaram a valorizar 5,79% na Bolsa de Valores. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar aqui falando sobre o minério de ferro. Afinal de contas, o mercado está de olho no que os líderes da China vão decidir nesta semana. Especialmente porque o minério de ferro ele fechou em alta na última segunda-feira, que foi uma data importante porque está sendo impulsionado pela expectativa das medidas de estímulo econômico da China, que eu já tinha cantado a pedra aqui no Ativo Virtual, nesse vídeo falando de 140 bilhões de dólares, o que é praticamente 1 trilhão de yuans, sendo que esse estímulo é justamente para o setor imobiliário na China, que é a maior compradora de minério de ferro da Vale. E a questão aqui é que vai ser discutida em uma reunião do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, chamado NPC, que acontecerá na China, no período de 4 a 8 de novembro, ou seja, nesta semana, sendo que o contrato de janeiro de 2025 na Bolsa de Dalian subiu 0,91%, atingindo assim 779 yuans por tonelada, e que a matéria ainda traz que foi depois de uma sessão de baixa nas cotações do minério. Traduzindo isso para dólares, vamos ver aqui o contrato futuro de Singapura, em que realmente estamos vendo fortíssima valorização das cotações do minério de ferro e mais recentemente, também, depois dessa correção, claro, depois desse fortíssimo movimento, o mercado vindo a se aquecer novamente. Trazendo para o semanal, ou seja, cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E notem esse imenso gap de alta que aconteceu da semana do dia 23 de setembro para a semana do dia 30 de setembro, que foi justamente o que me motivou a trazer esse vídeo aqui para nossa comunidade. E aí as pessoas vão começar a me perguntar, mas Alex, então se o mercado está esperando por toda essa valorização e estímulo da China, por que então começou a corrigir? Bom, isso é óbvio. O mercado ficou sem o combustível para continuar valorizando porque não recebeu novos estímulos do mercado. Agora, a expectativa, como podemos ver aqui neste gráfico, vou até ampliar para ficar mais fácil de perceber, existe aqui uma sustentação de preço da commodity, justamente aguardando por essa reunião desse comitê. E que se realmente a China trouxer boas notícias, ou seja, vai manter os estímulos e até mesmo colocá-los em um tempo hábil no mercado, então certamente veremos aqui a valorização dos futuros do commodity na Bolsa de Singapura. Afinal de contas, a expectativa crescente de um forte estímulo da China nesta semana e um dólar americano mais fraco acabaram ajudando os preços do principal ingrediente da fabricação de aço a se recuperarem na sessão da tarde. De acordo com os analistas da China, abre aspas, os estoques portuários se acumularam em outubro e esperamos ver um novo aumento em novembro e dezembro, quando a demanda de minério de ferro é sazonalmente fraca. Em outras palavras, existe aqui uma grande expectativa do mercado para essa semana e vamos ver fortes oscilações na Bolsa de Valores. Então, muita atenção nessa semana que ela pode trazer resultados significativos para você no longo prazo. Já especificamente a respeito da Vale, o Itaú BBA está reforçando seu otimismo, informando em um novo relatório a sua visão positiva sobre a Vale com Vale 3, sobretudo após a remoção de alguns obstáculos significativos. Que obstáculos são esses? Bem, aqueles que eu já vim falando aqui no Ativo Virtual há quase um ano, que essencialmente são os 4 pilares. Muito falado, não fique preparado, que eu vim trazendo trimestralmente aqui a respeito da Vale. Mas o fato é que o Itaú BBA está recomendando a compra das ações da Vale com Vale 3 com preço-alvo de 13 dólares a ADR. E qual é a cotação da ADR? Bem, se observarmos aqui, a ADR está a 10 dólares e 59 centavos.
desvalorizando 19,63% nos últimos 12 meses. Diferentemente das ações da Vale com Vale 3, estão desvalorizando 5,22% nos últimos 12 meses, nessa cotação de R$ 62,67. O PL continua incrivelmente descontado, apenas 5,90. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E o PVP, não deixa dúvida não, a empresa está 36% acima do seu valor patrimonial, ainda por cima entregando um generoso dividend yield de 11,55%. E às vezes as pessoas me perguntam: Alex, mas será que a Vale realmente está descontada? Está há tanto tempo na mesma faixa de preços? Bem, se observarmos a média do segmento dela de minerais metálicos, que tem um múltiplo de 6,59, não deixa dúvida não, a Vale está mais descontada. E ainda vale lembrar, quando se compara a Vale com seus principais pares no mundo, Rio Tinto, BHP, entre outros, a Vale tem múltiplos melhores. E isso aconteceu porque ela caiu mais na bolsa de valores do que os seus principais concorrentes. E aí talvez você esteja se perguntando novamente, mas por que então que ela caiu mais do que os principais pares? Aí não tem jeito não, vai precisar conhecer os outros conteúdos aqui do Ativo Virtual, justamente para compreender se a Vale é uma oportunidade ou uma cilada. Porque através dos momentos decisivos que a Vale já passou, assim como a própria Bradespar, precisamos ficar atentos para os sinais que o mercado nos dá e assim perceber se realmente a Vale está com bons múltiplos. Mas essa avaliação, ela realmente é individual. O que eu trago aqui no Ativo Virtual são ferramentas de apoio à tomada de decisão para os investidores. Mas o Itaú BBA complementou no seu relatório, dizendo, abre aspas, acreditamos que a empresa apresenta uma performance operacional em melhoria, com a remoção de alguns obstáculos significativos e um valuation atraente. Fecha aspas. E a questão, realmente, primariamente, estava relacionado à condução da companhia pela substituição do senhor Eduardo Bartolomeu pelo novo diretor-presidente. E o novo presidente foi escolhido o senhor Gustavo Pimenta, que já fazia parte da empresa e tinha um cargo elevadíssimo, de CFO, que é o diretor financeiro da companhia. Outro ponto superado foi realmente o acordo das indenizações do rompimento das barragens de Mariana. Existe uma condução sendo discutida ainda sobre as concessões da companhia, mas a principal do momento realmente é o reaquecimento do mercado chinês. Por isso que eu trouxe primeiro a matéria da importância dessa semana. Mas o Itaú BBA ainda destaca outros detalhes aqui a respeito da Vale, trazendo primariamente o impacto dos preços do minério de ferro, dizendo que a casa incorpora uma curva do minério de ferro menor com a expectativa de média do dólar de $95 por tonelada no ano de 2025, em relação aos $110 do ano de 2024. E isso devido ao aumento da capacidade com entrada de Campanema e ampliação de Vargem Grande em Oslo. A projeção para o preço de aço na China em 2025 também deve cair 3%, segundo a World Steel Association. Também tem um controle de custos, com a queda do preço do minério de ferro deve ser parcialmente compensada por menores custos, de acordo com o Itaú BBA. Além do lucro operacional, que é o EBITDA ou EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, além do fluxo de caixa livre, onde os analistas projetam o lucro operacional total de 15,7 bilhões de dólares para o ano de 2025, o que seria uma queda de 13% em relação à estimativa anterior. E aqui cabe muito espaço para sua interpretação do que pode acontecer no próximo ano, até porque existem sim efeitos que estão fora do controle da Vale, como por exemplo a macroeconomia e a decisão do estímulo da China se vai acontecer ou não vai acontecer. Uma questão é que a Vale está constantemente melhorando sua operação, se tornando mais eficiente, porque ela é excelente em fazer mais com menos. E por fim, o relatório do Itaú BBA combina o preço-alvo e o potencial de pagamento de dividendos com as ações Vale 3, apresentando uma atratividade elevada no setor de metais e mineração na América Latina, sendo que a semana já começou quente para as ações da Vale, inclusive vindo aqui acima dessa resistência de preços que eu já havia trazido para nossa comunidade nos R$ 62,43, se apoiando bem em cima dela, porque as negociações na Bolsa de Valores no dia 4 de novembro abriram nos R$ 62,40, chegaram até mesmo aos R$ 62,87, mas acabaram fechando nos R$ 62,67. Com essa grande expectativa sobre a resolução do que vai acontecer com o mercado chinês, sim, podemos ver a Vale aqui vindo buscar a próxima resistência de preços mais relevante na minha avaliação, dos R$ 65,36. Afinal, esse gap de alta, depois uma correção batendo nas principais camadas de Fibonacci, e agora tendo essa possível recuperação, abre espaço para vermos um novo pivô de alta. Mas deixe aí nos comentários qual a sua opinião a respeito da Vale. Agora vamos falar da SUSEP, que multou a PwC e os auditores em
R$ 2 milhões por auditoria inepta no caso do IRB Brasil. A questão aqui é que a SUSEP multou a PwC e os seus auditores em R$ 2 milhões devido a uma auditoria chamada inepta ou sem habilidade, realizada nas demonstrações contábeis de 2019 do IRB Brasil, Resseguros, que tem o código de Bolsa de Valores IRBR3. O exercício referente a esse problema que aconteceu foi o exercício social do ano de 2019. Claro, os representados ainda podem recorrer, mas isso aqui já mostra justiça sendo feita, porque teve muita gente no mercado que se prejudicou com essa situação. Em outras palavras, essa decisão foi ocorrida na primeira instância, que acusa a PwC de aprovar sem ressalvas documentos que continham inconsistências e distorções significativas, como a supervalorização do patrimônio e a falsa liquidez da companhia também. De acordo com informações da própria SUSEP, abre aspas, considerando o alto valor das multas aplicadas, os referidos processos, que tratam de realização de auditorias ineptas relacionadas às demonstrações contábeis do IRB Brasil Resseguros S.A., passaram pela avaliação e julgamento tanto da área técnica da SUSEP como do Conselho Diretor da Autarquia. Fecha aspas. Em resumo, além das multas, a PwC ainda vai responder solidariamente pelo pagamento das penalidades aplicadas aos seus auditores. O processo ainda será enviado ao Ministério Público Federal, o MPF, e a Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, justamente para realizar investigações adicionais e que podem avaliar a ocorrência de eventuais crimes e implicações de governança. E é claro que esse é um caso que reforça a importância de auditorias rigorosas em instituições financeiras, especialmente em empresas de resseguros que lidam diretamente com questões de solvência e a confiança do mercado. Afinal, uma empresa resseguradora, ela precisa demonstrar ainda mais confiança do que uma própria seguradora, como a Caixa Seguridade e a BB Seguridade. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações IRBR3, nessa cotação dos R$ 42,39, estão em estabilidade, ou seja, uma oscilação que não chega a 1%, seja para cima ou para baixo. Nesse caso, o sinal está em 0,33%. PL de 9,45 indica que o IRB Brasil realmente está fazendo seu dever de casa, melhorando aqui sua relação de valor de mercado em relação aos lucros dos últimos 12 meses. E um PVP que não deixa dúvida não. A empresa está 24% abaixo do seu valor patrimonial. E já tem matéria aqui no canal falando inclusive que o IRB Brasil tem intenção de pagar dividendos já para o ano que vem. Mas será que isso é bom? Deixa aí nos comentários abaixo. Agora vamos falar da Klabin, que tem mostrado resiliência com seus lucros de papel e celulose com resultados opostos. Em outras palavras, no último relatório trimestral da companhia, apresentado na última segunda-feira, dia 4/11, o lucro de papel ficou um pouco pior do que era esperado pelo mercado e o de celulose um pouco melhor. Ainda assim, as ações KLBN11 chegaram a subir 4,85%, fechando exatamente nos R$ 22,04 na segunda-feira, dia 4 de novembro, com essa alta dos 4,85%. Ou seja, as cotações se valorizaram R$ 1,02 apenas no dia 4. E eu vou resumir essa matéria porque ela está um pouco extensa. E é claro, aqui no Ativo Virtual você já sabe, se por acaso você quiser que eu traga o Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual, que eu faça o raio-x das empresas, trazendo perspectivas, projeções e preço-teto, é só deixar nos comentários abaixo, porque ainda que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. E assim você pode influenciar a agenda do Ativo Virtual para aquilo que você mais gostaria de saber. Mas de uma maneira muito resumida, temos primeiro o lucro operacional e a geração de caixa, que acabaram superando as expectativas, ficando 5% acima da estimativa do Itaú BBA e 8% acima das estimativas do BTG Pactual, o que refletiu em uma receita maior por tonelada na celulose e melhor controle de custos também. A Klabin também gerou pouco mais de 800 milhões de caixa, proporcionando um yield anualizado para a empresa de 14%. Já na alavancagem nos projetos, ela aumentou para 4,1 vezes, um aumento significativo da sua dívida, é claro, mas isso aconteceu devido ao pagamento do projeto Caeté, também muito falado aqui no Ativo Virtual, onde os analistas de mercado projetam um reforço de caixa de 1,8 bilhão de reais com o projeto Platô, além de uma nova política de pagamento de dividendos, que eu discuti amplamente aqui no dividendo preditivo da Klabin. E por fim, temos o que cada casa de análise recomendou aqui. Para o Itaú BBA e o JP Morgan, eles estão recomendando compra e com preço-alvo de R$ 26,00 e R$ 28,00 respectivamente, destacando a boa gestão e o crescimento diversificado da Klabin. Já o BBI, ele
ele mantém uma visão neutra, com preferência pela Suzano, estabelecendo assim um preço-alvo para a Klabin de R$ 25. Isso porque o BBI ainda está esperando por melhorias operacionais futuras, com a normalização dos níveis de produção na celulose. Se observarmos as ações KLBN11 nessa cotação dos R$ 22,04, estão valorizando 15,80% nos últimos 12 meses, um PL elevado, de praticamente 17 vezes, e um PVP que não deixa dúvida nenhuma. A empresa está 189% acima do seu valor patrimonial, com dividend yield de 4,59%, mas está aumentando, e já vamos ver o novo anúncio de pagamento de dividendos da Klabin. Mas é importante ressaltar que a expectativa para o futuro da Klabin é realmente uma redução nessa alavancagem e a melhora operacional com a normalização na divisão de celulose, além também do enfraquecimento dos gargalos logísticos que a empresa vem enfrentando. O mercado também tem visto a Klabin como uma boa opção e segura em cenários de real fraco, com destaque para sua política de dividendos e projetos de longo prazo, como o Projeto Platô e o KET que eu acabei de citar. E vindo aqui no site do Ativo Virtual, na área exclusiva para membros, vamos clicar aqui em ferramentas radar de dividendos. Afinal, essa é a ferramenta do Ativo Virtual que fica monitorando por novos anúncios, traz para cá em primeira mão. Aliás, como vocês podem ver, o anúncio da Klabin nem foi o último, pelo menos em relação ao momento que eu estou gravando esse vídeo, apesar de que a ferramenta do Ativo Virtual não lê apenas os anúncios de pagamento de dividendos, mas até mesmo o extrato da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração que aconteceu no dia 4 de novembro, e traz para cá em primeira mão, onde a Klabin publicou na última segunda-feira, dia 4 de novembro, seu pagamento de JCP, que são os juros sobre o capital próprio. Lembrando que ele tem a alíquota fixa de 15%. A Datacom vai ser na próxima segunda-feira, dia 11 de novembro, com a data do pagamento muito rápida, já para o dia 21 de novembro, que vai cair numa quinta-feira, onde a empresa vai pagar quase 7 centavos por ação ordinária KLBN3, gerando uma rentabilidade bruta de 1,69%. O mesmo para as ações KLBN4, gerando uma rentabilidade de 1,68% bruta. E já para as ações KLBN11, que são uma combinação de ações ordinárias mais preferenciais, pagando praticamente 35 centavos por ação. Exatamente como destacado aqui neste parágrafo, informando que a empresa está pagando 425 milhões de reais. E notem que a aplicação da nova política de pagamento de dividendos já está valendo. A empresa já está utilizando aqui 20% do seu EBITDA referente ao terceiro trimestre, o que acaba sendo o teto do pagamento. Mas observe que a Klabin não foi a única empresa de celulose que valorizou nessa segunda-feira. As ações da Iranico, RANI3, também valorizaram fortemente, 5,79%. E nessa cotação dos R$ 7,67, caiu muito no mercado recentemente, 23,58% nos últimos 12 meses, se encontra com PL mais interessante, de 14,67%, e um PVP incrivelmente mais baixo, 47% acima do valor patrimonial, com um dividend yield de 7,62%. Agora vamos falar da Marfrig, porque o Santander elevou o preço-alvo da ação, ou seja, mais uma casa de análise aumentando o preço-alvo da Marfrig, e ainda por cima o Santander está trazendo que vê a ação negociando com dividendos de 2 dígitos, mesmo elevando o preço-alvo, o que significa que o preço-alvo agora que o Santander estabeleceu para a Marfrig com as ações MRFG3 foi para R$ 19,00, e isso vindo de R$ 15,70. Então o Santander está enxergando uma alta potencial de 32%, com uma recomendação de compra para as ações da Marfrig, isto neste momento. Segundo os analistas do banco, a diversificação dos negócios da Marfrig é essencial, especialmente em um período desafiador para o setor de carne bovina, enquanto a BRF, em que a Marfrig detém participação, segue melhorando seus resultados. Novamente eu vou resumir essa matéria porque ela é bem extensa, trazendo apenas o ponto principal dela, que na verdade são 4. A diversificação e redução da volatilidade. Essencialmente aqui a diversificação proporciona que a Marfrig tenha menor exposição à volatilidade e riscos sanitários, que é uma vantagem importantíssima em um cenário onde os ciclos de abate do gado nos Estados Unidos e no Brasil também estão sincronizados, mas projetados para desaceleração. O segundo ponto já está relacionado ao cenário da carne bovina, em que as margens para o segmento de carne bovina devem sofrer em 2025, e isso devido à menor oferta do gado e o esgotamento também dos preços dos grãos, que anteriormente suportaram margens elevadas para o confinamento nos Estados Unidos. O terceiro ponto, que é o potencial de pagamento de dividendos, e todo mundo já está aguardando a Marfrig voltar a pagar dividendos, é que na avaliação do Banco Santander, a expectativa aqui é que a empresa consiga pagar 11
11% de dividend yield, já prevendo 1,6 bilhão de reais em dividendos. De acordo com o relatório do Banco Santander, abre aspas, essa suposição é baseada no dividendo corporativo mínimo de acordo com a regulamentação brasileira. São os 25% do lucro líquido. Acreditamos que o lucro líquido da Marfrig deve ser reforçado pelos fortes resultados da BRF e pela marcação a mercado dos ativos vendidos para a Minerva. Fecha aspas. Então, notem que o Banco Santander está trazendo 11% de dividend yield se a empresa pagar o dividendo mínimo que está no seu estatuto social, considerando tanto o resultado da BRF quanto também os ativos vendidos para a Minerva Foods. Dois elementos que eu já trouxe aqui no canal e novamente eu convido a nossa comunidade a deixar nos comentários, interagir aqui comigo para saber se vocês têm interesse que eu fale mais a respeito da Marfrig, que já tem valorizado muitíssimo no mercado. Afinal, o quarto ponto é justamente sobre a perspectiva positiva para a BRF. O Santander aqui ele está projetando um lucro operacional para a BRF de 11 bilhões de reais no ano de 2025, que é 30% acima do consenso de mercado, e isso devido à baixa oferta de frango, preços mais altos de aves e o crescimento de alimentos processados impulsionado pelo programa de eficiência da BRF. Afinal de contas, a Marfrig com MRFG3 aos R$ 15,90 já se encontra valorizando incríveis 135,91% nos últimos 12 meses, com um PL, é claro, estratosférico de mais de 300 vezes e um PVP de 155% acima do valor patrimonial. Mas realmente, o mercado veio trabalhando muito com a expectativa dessa enorme venda para a Minerva Foods, que aconteceu, está confirmada, já trouxe aqui no Ativo Virtual. Quem está acompanhando o canal sabe dessas informações privilegiadas que servem de ferramenta de apoio à tomada de decisão. Então, muita gente ganhando dinheiro aqui com a Marfrig ao longo do ano com todas essas notícias, fatos relevantes e análises que eu tenho trazido no canal. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acham de todas essas notícias, fatos relevantes e pagamento de dividendos. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.